Uau, hora de conversar com Dora Kramer. Dora, eu não sei se você se lembra de um debate antigo para a Prefeitura de São Paulo, em que estavam concorrendo, entre outros, estava lá o Maluf, a Marta Suplicy, e aí tinha o Collor voltando da suspensão da perda dos direitos políticos e o Enéas Carneiro. E aí o Zé Paulo de Andrade, que estava comandando esse debate aqui em São Paulo, ele sorteou as bolinhas, que era assim, sorteava, né, para saber qual candidato ia perguntar para qual. Candidato Fernando Collor de Mello pergunta para, ele tirou a bolinha do outro pote, Doutor Enéas. Aí o Collor teve um trequinho ali e deu para ver que ele não desprezava o Enéas, né? Vira para o Enéas e fala assim: fala qualquer coisa aí. Ô Dora, aconteceu tanta coisa que não sei o que perguntar para você. Fala qualquer coisa aí. Bom dia, Dora. Todo mundo já sabia que vinha. Quando você começou a história do Enéas, e o debate não foi para a prefeitura, não, óbvio, foi para a presidência. Claro, né? Não, prefeitura, Dora. Uai, como é que Enéas e Collor estavam concorrendo à prefeitura? Os dois concorreram, o Collor concorreu à prefeitura de São Paulo no ano em que a Marta Suplicy foi eleita. Eu vou buscar isso aqui enquanto a gente conversa, mas ontem pegou fogo em Brasília, Dora. Essa me escapou, realmente. Olha só, tá pegando um fogo que eu também nem sei por onde começar, viu, Megali? Mas vamos começar por aquela coisa. Bom, consequências políticas, né? Porque o que ganha fogo, o que começa a se falar, obviamente, de novo, impeachment do presidente, será que isso dá força? Hoje vai ter aquela apresentação na Câmara do chamado super pedido de impeachment, aí reunindo 21 denúncias de crimes que seriam cometidas por ele. E aí, essa é a pergunta. Será que isso aí dá força, esses novos elementos que entraram aí em cena dão força para esse pedido de impeachment? Olha, eu acho que talvez não. E para o presidente, o impeachment eu acho que não seria o pior dos mundos agora, pelo seguinte, que do impeachment ele sempre pode sair inocentado, né? Até o argumento que se faz para não se apresentar e tal. O mundo político não quer muito esse negócio de impeachment. Agora, da opinião pública, ele não escapa. E o que está sendo mostrado ao público hoje é que a CPI da pandemia puxou um fio de várias meadas que podem dar no quê? Na revelação de um esquema de corrupção dentro do aparelho de Estado que não fica nada a dever a esquemas que já foram descobertos, como, por exemplo, o Petrolão, o chamado Petrolão, esquema de corrupção dentro da Petrobras, descoberto, desvendado pela Lava Jato, com o agravante de que esse esquema de negociatas do poder público com fornecedores do setor privado envolve vidas de milhares de brasileiros que são tratadas, me perdoem a imagem crua, como mercadoria nesse balcão de negócios espúrios, ou pelo menos até agora aparentemente espúrios. Então, é nessa situação em que estamos, e é nessa situação que é extremamente desgastante, a situação mais desgastante, já houve várias, mas essa para o presidente da República é a mais desgastante, porque bate direto, sem dúvida, sem contorno, sem meio termo, na questão da corrupção. Tem o contrato das vacinas, ilícitos em contratos de vacinas e a entrada em cena agora do fator propina, né? Propina, recebimento, cobrança de propina, conforme um representante de uma empresa intermediária, acho da AstraZeneca, oferecendo a AstraZeneca para o Ministério, foi alvo de uma cobrança explícita de propina. Então, é uma situação que até mesmo, Megali, não é só você que não sabe o que perguntar, nem eu que não sei o que dizer. É a CPI que não sabe direito o que fazer agora. Não que ela tenha falta de elementos para tratar, mas é por excesso de elementos, então a CPI está num momento de se organizar, pedir a prorrogação, que num primeiro momento
o presidente do Senado se recusou a dar agora, mas vai acabar dando, porque ele não é maluco de repetir aquela história em que ele ficou postergando a abertura da CPI e teve de ser ordenado pelo Supremo Tribunal Federal a abrir. Então, é esse momento em que está a CPI saindo da história só de ações e omissões pautadas por razões ideológicas ou por desvio de caráter, para entrar na seara de ações e omissões provavelmente conduzidas pela troca de vidas por dinheiro. Olha, Dora, eleição para a Prefeitura de São Paulo no ano 2000. Enéas terminou em sexto, atrás de Marta, que foi eleita, né, no segundo turno, contra Paulo Maluf, Geraldo Alckmin, Romeu Tuma e Luiz Erundina. O Collor de Mello concorreu tendo Levi Fidelix como vice pelo PRTB. Ele teve a candidatura impugnada, mas chegou a participar dos debates, entre eles esse conduzido pelo Zé Paulo. E aí depois que ele fala qualquer coisa, aí o Enéas faz um discurso lá furibundo, né? Cuspindo marimbondo. Veja o nível de um homem que já foi o presidente do Brasil. E aí na réplica, o Collor fala assim, pode continuar falando. Mas sensacional você me lembrar disso, que eu continuo não lembrando. Agora, ótimo, ainda bem que você não me deixou escapar. Eu nunca imaginava que o Collor tivesse concorrido, esqueci completamente. Mas vamos lá. Né, Dora? A gente, no meio desse tsunami todo chamado Brasil dos últimos anos, a gente não tem como lembrar de tudo. Tem um monte de coisa pra gente abordar com a Dora, só que... olha o tempo, olha que horas são. É hora do Simão. Ô, Dora, amanhã a gente vai ter bastante coisa pra conversar, porque hoje a sessão da CPI com o Carlos Wizard provavelmente vai ter o foco aí bem maluco, né? Não vai ter um foco nele e no gabinete paralelo. A gente deve ter uma coisa bem, uma metralhadora para todos os lados, gente falando, discursaiada. Então amanhã a gente vai ter bastante coisa para conversar. Inclusive, Dora, vamos guardar aqui o tal do super pedido de impeachment de Bolsonaro, né? Que pode ser apresentado hoje. Aí amanhã a gente fala mais sobre tudo isso. Olha que legal. A audiência qualificada, a Sônia Blota lembra que na época o Collor conseguiu adiar 2 vezes o debate da Band, porque ele não estava escalado, e só conseguiu participar com liminar. E o Everaldo Marques mandou aqui o link desse trecho que eu contei, Dora, eu vou mandar para você também, porque é um dos momentos mais curiosos dos debates de antigamente. Grande Zé Paulo de Andrade era o mediador. Eu lembrava da pergunta, falo qualquer coisa, mas nunca podia imaginar. Obrigada, hein? Soninha, Blota, beijo! Beijo, Dora! Até amanhã! Beijo, Dora. Amanhã a gente entra com mais tempo. 8h55 pelo horário de Brasília.